Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, começando agora, são 6 horas e 1 minutinho. Que tenhamos uma segunda-feira iluminada, produtiva, porque aqui temos muito trabalho e informações preciosas que vão chegar até você com uma análise já. Então vamos falar do governo de Mato Grosso, porque o governador Mauro Mendes quer trabalhar e não quer falar sobre os embates que envolvem a federação. Tudo isso e muito mais a partir de agora, porque ainda tem também, gente, um possível bloqueio na BR-163. Os caminhoneiros estão revoltados. Então, antes, aquele bom dia para você, Kleber Lima, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Daniel Petengil, um bom dia especial para você que nos honra com a sua qualificada audiência, que todos tenhamos, como já bem disse a Luciana, uma semana produtiva e abençoada. Amém. Amém, que assim seja. Daniel Petengil, hoje 14 de fevereiro, tá certo? Isso, bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia você que nos assiste. Estamos na metade do mês já de fevereiro, né? Se aproximando aí do carnaval, que nós não sabemos como vai ser, né? No país tem sido assim. Algumas capitais já decidiram que não vai ter ponto facultativo, então vai ter expediente normal. Aqui em Mato Grosso ainda não está definido, mas que todos tenhamos uma ótima semana, uma segunda-feira nublada, onde teve muita chuva, e a tendência é que continue assim para os próximos dias. Olha só, você disse de planejamento, é difícil hoje ainda a gente conseguir planejar a longo prazo. É claro que está bem melhor do que lá no início da pandemia, né? Mas eu costumo dizer assim, olha, eu planejo, mas Deus maneja, porque é difícil Correto. a gente conseguir fazer, né, Kleber Lima, um planejamento e conseguir cumprir com ele, porque as coisas têm mudado tanto e isso acaba modificando todas as nossas escolhas também, né, o nosso ritmo de vida, os nossos sonhos, a gente vai colocando lá. E se possível, a gente vai fazendo, não é isso mesmo? Eu não conhecia esse ditado. Bonito, já. Bonito. Como é que é? Você pode planejar, mas quem vai manejar é Deus. Então, ou seja, pedindo um aval lá de cima, né? Tudo eu costumo realmente, né, pedir uma direção divina, porque a gente não sabe de tudo não, viu? A gente pensa que sabe, mas em um momento da vida você descobre que existem ali algo que possa mudar todas as diretrizes, coisas que são melhores, coisas que você vai entender depois lá na frente, né? Mas é isso, Deus maneja. Eu procuro dizer que Deus maneja. Não, é bom, gostei. Só que também acrescento o seguinte, tem pessoas que planejam, mas não fazem esforço depois, né? Para poder executar, né? E aí eu ainda não aprendi um jeito das coisas acontecerem sem esforço, sem trabalho. Né? Digo mesmo. Então, sem falar disso, que no final das contas só acontece... Planejamento é importante para você se organizar, né? Para ter uma diretriz para a sua vida, mas tem que saber executar no momento certo. E você também começou a trabalhar muito cedo, né, Opa, Kleber? com certeza. Eu também comecei aos 16 anos. E você, aos Daniel? 18. Nossa, A minha geração... precoce. Podia trabalhar mais cedo. Fui lavador de carro, lava rápido, meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, Que bacana, Kleber Lima. Eu lavo o carro de vez em quando, viu? Depois, no outro dia, eu já me arrependo e mando Não lavar. tenho saudade não de lavar carro. Não tenho talento para isso não, viu? Olha, gente, eu vou começar aqui essa edição mostrando a manchete do jornal A Gazeta, porque está falando do combate à Covid-19. O assunto tem relação direta aí com a imunização, que não está emplacando não, viu? As vacinas estão ficando encalhadas, essa situação é mais grave em pelo menos 12 municípios daqui de Mato Grosso, que não conseguem elevar nem para 50% a imunização. Daniel, vou passar a honra aqui do jornal A Gazeta para você. Por favor, traga mais elementos sobre esse dado importante aí, um alerta também para a população. Isso, vamos daqui o destaque da matéria publicada na página 1B, né, do caderno de hoje. Mais de 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 não foram aplicadas em Mato Grosso. O dado consta no boletim especial de balanço de 2 anos de pandemia feita pela Fiocruz. Uma das preocupações é sobre a validade das doses, uma vez que não há dados públicos para avaliação desse cenário. No estado, pouco mais de um ano do início da imunização contra a Covid, 12 municípios ainda não alcançaram 50% do público-alvo total.
Matéria que hoje está em destaque na página 1B do jornal A Gazeta. Olha, isso aí, ainda falando sobre imunização, a gente tem uma palavrinha aqui do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, porque na última sexta-feira houve a inauguração de um belíssimo lar, eu diria, o Lar Docilar. Você já conheceu, Daniel? Não, ainda não. Já conheceu, Kleber Lima? Não. Olha, vale a pena, viu? A casa tem 17 moradores que são completamente incapacitados, seja de forma física ou intelectual. E houve uma transformação daquele espaço, viu? Inclusive, até mesmo o próprio secretário de Saúde e o governador de Mato Grosso disseram que antes era um depósito humano. E quando essas imagens foram mostradas, realmente é essa a leitura, sem sensacionalismo, viu? E essas pessoas precisam de dignidade porque já foram abandonadas pela família, elas não têm condições de seguir uma vida, são incapacitadas. E aí veio a revitalização desse importante lar, Lar Docilar, uma iniciativa do governo muito importante. Realmente trata-se de humanização. Bem, mas nessa revitalização, o secretário de Saúde estava lá e falou sobre a imunização. Lembrou que a primeira-dama do estado, Virgínia Mendes, já tomou a 4ª dose da vacina. Todos sabemos que a esposa do governador é transplantada e ela tomou a dose já juntamente com esse público que tem algum tipo de comorbidade. Mas a 4ª dose pode ficar disponível para um público maior a partir desta semana. Vamos ouvir então o que o secretário disse? Nós devemos na próxima semana promover uma reunião do COI, vamos convocar uma nova reunião para deliberar sobre o assunto, A minha decisão particular, a minha vontade particular é que sim, a gente disponibilize a 4ª dose, nós vamos decidir quais os públicos elegíveis de imediato para uma 4ª dose, porque hoje a 4ª dose ela está disponível apenas para deficientes, para pessoas que são imunossuprimidas, mas nós temos estoque de vacina para ampliar a imunização de vários cidadãos que já poderiam estar usufruindo isso. Nós já estamos tendo dificuldade de estoque de vacina, Todos os municípios estão supridos e nós temos um estoque muito alto de doses de vacina, especialmente da Pfizer, na nossa central de imunobiológico. E nós precisamos colocar as doses à disposição daqueles que dão valor à vacina, que tomaram as doses até aqui e que estão em vontade de viver. Nós vamos intensificar nossas ações de convocação da população. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, está trabalhando uma nova veiculação de chamamento da população, alertando aqueles que já poderiam ter tomado a dose de reforço que ainda não compareceram. Bom, olha só, e essa situação aí não é apenas uma exclusividade aqui de Mato Grosso. A gente acabou de ver o secretário falando da 4ª dose, ele sempre clama para que a sociedade faça adesão ao imunizante. E aí, Kleber Lima, tem outras regiões do país também com problemas para alcançar o percentual de imunização mais adequado? Tem medidas diversas pelo país afora, Eu estava no noticiário esse fim de semana. O governo do estado de São Paulo investiga 1.500 policiais, entre civis e militares, que se recusaram a tomar a vacina e outros 700 com um volume muito grande de atestados médicos durante esse período, Em São Paulo tem um decreto do governador João Dória obrigando todos os servidores a comprovarem o esquema vacinal completo. Aqueles que não comprovarem podem sofrer punições que vão desde advertência, suspensão até demissão, a bem do serviço público, no caso do estado de São Paulo. Esses 1.500 agentes correspondem a 1,4% do total de aproximadamente 112 mil policiais civis e militares lá naquele estado de São Paulo. Destaco também uma visita do ministro Queiroga esse fim de semana a Pernambuco, onde ele vacinou, inclusive, algumas crianças e, por incrível que pareça, defendeu a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade, apesar de ter feito toda aquela balbúrdia quando a Anvisa aprovou, acho que cumprindo ordens do chefe dele, Agora, como médico, ele faz o que lhe compete, vacina crianças e estimula a população a vacinar. E traz um dado, Luciana, de que apenas 15% do total de vacinas para crianças em todo o Brasil até agora foi aplicado. A vacinação infantil não está engrenando no país. Aqui em Mato Grosso, se eu não me engano, Kleber,
o nosso índice é ainda mais baixo. Da semana passada, números da semana passada indicavam que 6% só dessa parcela de crianças de 5 a 11 anos haviam sido imunizadas aqui no estado. Realmente um índice muito, muito baixo. Olha só, vou até dar o destaque aqui, viu, sobre esses dados que vocês trouxeram. Kleber Lima, também você falou do ministro Queiroga, foi um destaque aqui do portal Gazeta Digital, reproduzindo a Agência Brasil. Vamos lá, então, ver, de fato, o ministro aqui reforçando a importância da imunização. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele participou de um ato de vacinação infantil contra a Covid em Maceió, assim como o Kleber falou aqui pra gente. Durante o ato, o ministro vacinou 2 crianças e voltou a afirmar que até o dia 15 de fevereiro, ou seja, até amanhã, o Ministério vai distribuir vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em todas as crianças de 5 a 11 anos no país. Na ocasião, o ministro voltou a defender a não obrigatoriedade da vacinação de crianças, mas fez um apelo para que os pais levem seus filhos para vacinar. E eu vou encerrar aqui essa notícia dizendo exatamente aquilo que o ministro reiterou, tá? Vou abrir aspas aqui. Nos últimos 6 meses, reduzimos mais de 80% de óbitos de Covid em nosso país. Vamos enfrentar esta variante Ômicron e vamos vencê-la. Como vencemos a Delta, como vencemos a Gama e vamos livrar o Brasil da pandemia da Covid-19 para voltarmos a ser felizes como éramos, afirmou o ministro Queiroga. Muito bem. Luciana, só complementando, existe um projeto de lei, eu não sei se ainda foi apresentado pelo deputado Lúcio Cabral, para que a vacinação seja feita nas escolas aqui em Mato Grosso. Isso ainda vai entrar em tramitação, vai ser discutido ali na Assembleia Legislativa, mas eu acho que seria uma medida interessante para facilitar aí a questão da imunização das crianças e também aproximar os pais desse universo, né? Vamos ver se esse tipo de projeto avança ali no Parlamento Estadual. Vamos ver, deve ser um novo embate, né? Até porque o ministro disse, olha, eu não quero obrigar, eu quero convencer as pessoas a tomarem os imunizantes. Kleber Lima. Estou gostando de ver o ministro Queiroga se reposicionando. Inclusive a frase que ele citou aí, uma frase emblemática, né, para um ministro do atual governo, assim, vamos voltar a ser felizes, né? Eu era feliz e não sabia, né? Que saudade da professorinha. Éramos mais felizes sem a pandemia, Kleber Lima, todos nós, com toda certeza, que eu viu? falei? Tô com saudade daqueles velhos tempos sem a pandemia. Eu fui até antes disso, eu fui lá na professorinha. Eu percebi. Bom, gente, vamos, porque olha só, vou dar uma dica agora, fica aí o nosso WhatsApp, nosso número, para você a qualquer momento, tá bom? Mandar sua mensagem aí que eu vou ler com muito carinho, doa a quem doer, tá? E agora eu vou falar do governador Mauro Mendes, porque o governador disse o seguinte, gente, o momento é de trabalhar para Mato Grosso, fazer muito mais. E eu não quero agora falar sobre eleições 2022, não quero falar sobre a federação, nem sei se o meu nome vai ser colocado nessa disputa, dizendo que ele tem uma única certeza, se Deus permitir, até o dia 31, ele estará, o 31 de dezembro, estará no cargo, tá? Agora, sobre todas as articulações, ele se nega a falar, mas teve um tom muito bem-humorado para dizer não à imprensa. Vamos ouvir, então? Senhores, essas articulações a nível nacional, eu tenho procurado ficar distante delas, né? Tem lá os nossos líderes que gostam muito de fazer aquilo que eles chamam de política, né? Tem tempo para isso, estão lá mais próximo do centro da decisão. E eu procuro focar aqui no estado de Mato Grosso. Eu fui eleito para ser governador de Mato Grosso, para cuidar do executivo, para cuidar dos enormes problemas e demanda que o estado tem. Então eu procuro fazer isso todo dia e gasto muito pouco tempo com essa política partidária e com política eleitoral. A minha tranquilidade é porque eu estou muito focado nos objetivos sobre os quais assenta o meu mandato. Eu fui eleito para governar o estado, para melhorar, e vocês aqui, tenho certeza que a maioria do cidadão de bem, que faz uma análise isenta, ele consegue perceber que o estado de Mato Grosso melhorou muito nesses 3 anos, apesar dos problemas que nós tivemos, apesar do início e como nós pegamos o estado. Então isso me dá tranquilidade de estar fazendo um trabalho
né, de acordo com aquilo que eu me comprometi com o cidadão. Mas isso não significa, né, que você, por isso, vai ser reeleito. Né? A cabeça das pessoas, né, é uma caixinha de surpresa. A política do Brasil está um pouco diferente nos últimos anos. Então, assim, não dá para ficar achando, não existe, já ganhou em lugar nenhum. Tá? O eleitor está muito autônomo, está muito sabido. Né? Não adianta político por aí ficar achando que já ganhou a eleição, que isso não existe em lugar nenhum do Brasil. Olha só, gostaria de começar por você, Daniel. Sim. O governador Mauro Mendes, uma surpresa, né, que ele pouco se envolve publicamente, pelo menos, em todas essas articulações. A gente ouviu até de forma bem-humorada ele dizendo, olha, não vou falar sobre isso, não é o momento, não quero, deixa a questão partidária para quem gosta de fazer a política partidária. Eu não, eu estou lá na execução, já é um perfil do governador, e é verdadeiro isso? Sim, ele tem escapado desses questionamentos sobre os rumos eleitorais deste ano. É óbvio, né, que o normal, né, o esperado é que ele seja candidato à reeleição e, por enquanto, também não surgiu aí nos bastidores políticos do Estado nenhum nome de peso, né, para confrontá-lo nas urnas. Então, eu não sei se isso também vem da tranquilidade em relação ao cenário eleitoral, porque nacionalmente está bem diferente, né? Temos aí uma disputa já acirrada desde o ano passado, entre os nomes ali que se colocam à disposição da presidência, mas aqui em Mato Grosso o governador por enquanto está reinando aí absoluto nas pesquisas e também no cenário eleitoral. Ele tem também evitado de falar nesse assunto porque existe também um componente familiar, né? Como já aconteceu quando ele foi prefeito de Cuiabá, né? Acabou no último minuto ali desistindo de disputar a reeleição por uma decisão familiar que tomada junto com a esposa, a Virgínia, né? Então ele vai deixar essa decisão lá para frente, vai desviar um pouco desses questionamentos sobre quem serão os substitutos dos secretários que vão sair para ser candidatos, né? Em relação à Secretaria de Agricultura Familiar, que é ocupada pelo Silvano Amaral, o MDB já disse que não abre mão, né? Vai tentar entregar ali uma certa lista ali para o governador, o Carlos Bezerra, e a deputada Janaína Riva também já falou isso, que o MDB pretende indicar um nome para substituí-lo, né? Mas ainda não tem, ela não declinou nenhum tipo. Eu tenho os 3 nomes. E eu ia te perguntar algo, Kleber Lima, já que você vai colocar aqui em primeira mão os nomes, quem de fato escolhe o secretário? É o governador ou são os partidos? Não, é o governador, é quem nomeia, né? Mas ele, num ano eleitoral, não tem como ele escapar muito de uma indicação do partido. Eu tenho fontes seguras, me deram os nomes dos 3 nomes que o partido, sob a liderança do deputado Carlos Bezerra, vai encaminhar ao governador Mauro Mendes. É a Teté, a Bezerra e a Teté Bezerra. Os 3 nomes. Aí o governador escolhe, né? Tem uma conversa nos bastidores que o eu vou pedir aqui, fecha aqui no meu semblante, porque olha, vale a pena, viu? Não, eu vou pedir o replay. Porque eu estava aqui, olha, quase voando no Kleber Lima, querendo saber, Daniel, os 3 nomes. Mas ele está certo. A informação dos bastidores é que numa reunião entre o governador e o Carlos Bezerra, o governador falou assim, então você escreva aí os 3 nomes, uma lista tríplice. Ficou Teté, Teté e Teté. As 3. Até ela teve uma eleição, quando ela teve uma eleição que ela foi eleita deputada estadual e o Bezerra deputado federal, salvo engano, 2010. O jingle dela eu marquei, lembrei, que era assim, pronto. Então, tem até mais do que 3 nomes aí. E aí o governador vai se render, então, a essa pressão? A própria imprensa já questionou o Carlos Bezerra sobre isso. Ele falou, isso é fofoca de vocês. Ele falou, isso é fofoca da imprensa. O pessoal começou a rir, mas tá bom, tudo bem, vamos aguardar, porque está acabando já esse período, né? Agora 31 de março, né? Que vai ter que sair. Mas vai ter essa definição logo. E não faz sentido também, assim, o governador não vai poder vetar, Teté. Não tem razão para vetar. Se ele insistir nisso, ele corre o risco de perder uma relação com o partido, que é importante, né, para a eleição dele aqui, pelo tempo, pelo recurso, o MDB hoje, Luciana e Daniel, e a você que nos acompanha, nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, como já foi dito aqui, bem lembrado, metade do mês, né? Metade do mês. Fevereiro é 28, esse ano é 28? 28, não é 29.
Então é o seguinte, o MDB é o partido hoje em Mato Grosso e em boa parte dos estados brasileiros que tem a maior capacidade de mobilização junto com o PT. Você tem 2 partidos hoje no Brasil que tem essa capilaridade, essa expertise em fazer mobilização popular. O PT e o MDB. Então, assim, o governador não vai abdicar dessa expertise, dessa força de articulação. Ele conhece essa característica do MDB desde quando ele disputou e perdeu algumas eleições já em coligação e desde que ganhou também em Cuiabá. Exato. Então, não vai abrir mão disso. Luciana, a gente falou sobre reeleição e esse posicionamento do governador de não falar sobre esse projeto, mas nesse final de semana o jornal Folha de São Paulo fez uma análise sobre os governadores, né, que estão no cargo e tem essa intenção de ser reeleito. São 13 governadores que já tomaram medida de dar reajustes salariais aos servidores públicos, ou até mais de uma categoria, né? E a Folha de São Paulo colocou nesse pacote dos 13 o governador Mauro Mendes pela recomposição da RGA de 7%. Eu até vejo como uma situação um pouco diferente de alguns outros estados, como São Paulo, né? ou acho que Alagoas, que eles também já estão editando ali as medidas para o aumento até acima da inflação, né, para alguns servidores, né? No caso da RGA aqui, é uma demanda já acumulada dos últimos anos e que esse 7% realmente ainda, inclusive, não cobre as perdas que já aconteceram nos últimos anos aí, que inclusive estão nessa lei da RGA. Mas, de qualquer forma, o jornal Folha de São Paulo coloca o governador Mauro Mendes entre esses 13, no grupo dos 13 aí, governadores que pensam em ser reeleitos e que estão, de certa forma, tomando essas medidas mais populares, né? Como nacionalmente o presidente também pretende dar esse reajuste de 33% para os professores e também talvez para os policiais federais, né, esse ano. Olha só, gente, falando ainda do governador Mauro Mendes, mas falando também sobre o que você acabou de pontuar para nós, muita gente pensa nesse momento, poxa, até que as eleições poderiam acontecer todos os anos, né? Porque tanta coisa boa, né? Em ano de eleição, vou te dizer, principalmente os servidores aí, Kleber Lima, ou não? É uma expectativa, existe uma máxima que os políticos adotam, que é um conselho do Maquiavel, no livro Príncipe, né? Ele diz, a maldade você faz toda de uma vez e no começo. E a bondade você vai fazendo a conta-gotas, né? E deixa uma boa parte para o final. Eu uso um filósofo pantaneiro lá de Cáceres, chamado Pedro Henri, que diz o seguinte, já falei isso aqui, que é o seguinte, o santo padroeiro do político, especialmente do governante, não é o senhor do bom começo, é o senhor do bom fim. Exato. Então é assim, o que é uma derivação do Maquiavel, né? Os políticos precisam fazer a maldade ou as medidas amargas, impopulares no começo, para quê? Para enganar a população, para que eles esqueçam? Não, para que haja tempo para elas fazerem os efeitos que ele imagina que farão. E se fizerem, aí as pessoas vão entender que aquilo foi necessário e quando elas enxergarem o benefício, né? E aí o benefício fica para o final. É uma maneira de interpretar isso, não é só maquiavelice, né? Ou maquiavelice. É porque é assim que as coisas funcionam. Tudo na vida demanda um prazo de maturação, um tempo para acontecer. A aposta é que o governante acerte esse time, né? Que ele consiga entender qual é o momento de apertar o botão para que o processo o ciclo se conclua no prazo desejado. Tem muitos que não conseguem, é comum você ver, sobretudo em prefeituras, o prefeito vai segurando, a hora que entra na eleição a cidade está toda esburacada, as obras estão pela metade, aí acontece o efeito contrário, porque aí, como as pessoas acham que ele é incompetente, né? E aí o sucessor é que conclui, entrega e fica com os louros. Então, é importante também que esse santo, esse senhor do Bonfim, tenha um bom relógio, atualizado no time da política, senão... Resumindo, em política, o ditado popular é invertido, né? Então, a última impressão é que fica, né? Fica bem. Isso aí. É a última impressão que fica, então tá certo. Em política. Bom, gente, olha só, e também o governador
essa semana embarca para Dubai, porque tem evento importante aqui para vender a imagem positiva de Mato Grosso e toda a sua produção do agronegócio. O governador falou sobre isso também, sobre essa comitiva importante que vai representar Mato Grosso. Olha, um papel importante que qualquer governador ou presidente possa fazer, dentre muitos, é o de representar bem o seu estado e levar de forma positiva a imagem do seu estado, do seu país. E eu procuro fazer isso. Fizemos isso na Copa, não fizemos mais vezes porque a pandemia praticamente aniquilou aí 1 ano e meio essas viagens, eventos internacionais. E a imagem do Mato Grosso lá fora, né, as nossas potencialidades, elas precisam ser vistas. Porque tem aquele ditado que todos nós conhecemos, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, muitas vezes, investidores, grandes fundos, países, quando resolvem expandir alguma atividade, elas procuram as suas alternativas. Agora, ninguém vai investir num lugar que não conhece. Então, é dever nosso, nós estaremos lá, não só o governo, mas muita gente da iniciativa privada, tem uma feira importante de alimentos. Nós vamos lá, vai ter a Semana da Agricultura, nós somos o maior player nesse país, o maior estado, nós somos o número 1 no Brasil em termos de agronegócio. Então, na Semana da Agricultura, onde o Brasil vai expor nessa feira mundial, é a maior feira do mundo, ela acontece de 5 em 5 anos, né? Foi lá mais de 200 anos atrás, quando começou a primeira em Paris, que fizeram um dos maiores símbolos, né, mundiais, que é a Torre Eiffel. Então, é uma feira de muito renome. Então, nós estaremos lá para representar Mato Grosso num estado que ele é muito forte no agronegócio e que tem muitas potencialidades para atrair investidores para a indústria, para a mineração, para a de serviços, para a de turismo. É mostrar isso e tentar capturar investidores para essas áreas tão importantes a partir dessa força que nós somos lá no agronegócio. Olha, atrair investidores, eu diria, gente, que é a palavra de ordem para essa viagem. De fato, é importante. O Mato Grosso tem condições de ampliar suas exportações e também de trazer investidores para cá. Então, com certeza, a gente espera aí frutos, né, dessa comitiva, dessa viagem. Papel, sim, de um gestor, vender muito bem o seu estado quando existe um terreno fértil para atrair investidores. Sabemos que o Brasil atravessa uma crise econômica e sempre acaba respingando lá no mundo afora, né, Daniel? Então, ir até um evento como esse é muito importante, porque se a gente tem produtos, se a gente tem condições aqui para atrair investidores, é o momento para vender o Mato Grosso. E reforçar esse contato comercial com a Ásia e com o Oriente Médio, que é importante para o Mato Grosso. O Mato Grosso tem o principal parceiro comercial, a China, vai tentar, e também tem o Irã, né? Tentar agora também entrar em outros países ali que também são bem potencializados pelos petrodólares ali, né? O Emirados Árabes, né? Que todo mundo árabe ali. É importante, como destacou o governador, essa feira só acontece a cada 5 anos, é a maior do mundo. Realmente, todos os players internacionais estarão lá discutindo as relações comerciais. É importante que o Mato Grosso, como o carro-chefe do agronegócio do país, esteja ali presente para conseguir novos parceiros comerciais ou reforçar aqueles que já existem, né? Ampliar a parceria comercial com alguns países da Ásia e também da Europa. E é importante a gente destacar aqui, talvez, Kleber Lima, que Mato Grosso tem 62% do seu território preservado. Nós temos cases positivos aqui do ponto de vista de sustentabilidade e de meio ambiente. O Brasil, mesmo com alguns problemas, como todos os outros países enfrentam, nós temos aqui excelentes indicadores quando falamos sobre a capacidade da produção de alimentos, mesmo assim preservando os nossos recursos naturais. É preciso avançar? Sim, é preciso avançar, mas o Brasil tem, de fato, números muito positivos para ser vendido de um ponto de vista ambiental politicamente correto, ou não? Sim, o Brasil é um gigante, é referência quando se fala em produção de commodities agrícolas no mundo inteiro, né? Especialmente para essas áreas aí que vocês já mencionaram, a Ásia, a Europa, a parte do Oriente, né? Regiões que têm, ao contrário do Brasil, da América do Sul, não tem solo, que não tem estabilidade, que não tem as condições naturais tão favoráveis como tem o Brasil, ou no caso da Ásia, onde tenha superpopulações, em que todo alimento que chega ainda não é suficiente, né, para aquela 1 bilhão e 200 milhões de pessoas só na China, né? Mais 1 bilhão de pessoas na Índia,
Então é muita boca para alimentar e Mato Grosso tem esses mercados, né? Então, assim, alimento é um investimento que você pode fazer assim de olho fechado. E aqui em Mato Grosso é onde esses investimentos acontecem. Isso tudo que o governador fala, com toda razão, o papel do governo é liderar a comitiva. O governo não vai fazer negócio. Raramente, dificilmente o governo faria negócio. O governo está liderando a comitiva de empresários para que eles façam os negócios, para que eles possam comprar melhor, para que eles possam vender melhor, para que eles possam estabelecer redes de relacionamento que às vezes as pessoas, aquilo que a gente falou, né? Às vezes não acontece na viagem. Chega daí, aí, o que você... Não, ainda não fizemos nenhum negócio, mas nós fizemos contatos que vão resultar em negócio. Isso nós aprendemos com o ex-governador Dante Oliveira, que ele falava o seguinte, que ele ia se tornar, e depois falou que tinha se tornado, e de fato se tornou, num caixeiro viajante, que era para vender as potencialidades de Mato Grosso. Criou até um programa na hora, Mato Grosso Hora de Investir. Isso. Na época em que o nosso quarto membro da bancada aqui, hoje deputado Carlos Avalone, quando eu falo o quarto membro, é porque tem muita gente. Tem um time de quarto, né? É um timaço, inclusive, até mais importante que a gente, porque eles é que fazem isso aqui acontecer da maneira que acontece. O Carlos Avalone, que era secretário de Indústria, Comércio e Mineração do Dante. E desculpe, Luciano, o governador citou a questão da COP26, essa preocupação com a certificação do produto que é saído daqui é muito importante. Então, esses mercados europeus, o mercado europeu, o estrangeiro, o asiático, do Oriente Médio, eles estão fazendo questão de comprar, principalmente o alimento, a commodity, com certificação de procedência, né? Por isso a importância da preocupação com sustentabilidade, com a produção limpa, né? Que não seja feita de área de desmatamento, ou que não tenha uma origem aí nebulosa, estranha, porque eles não vão comprar um produto, principalmente alimento, que vão alimentar ali o mercado consumidor deles, sem saber de onde é, sem ter uma procedência importante, né? Uma procedência que você saiba que foi feita de uma maneira correta aqui em Mato Grosso, aqui no país. Olha só, e essa comitiva, né, vai reunir empresários que vão pagar por suas próprias despesas. Você já lembrou isso aqui, viu, Kleber? Aí setores do algodão, da carne suína, da bovina, tem frango, tem os grãos, ou seja, uma comitiva grande aí de empresários e também do governo, né? Os Mauros, o Mauro Mendes, o Mauro Carvalho, vai a secretária de Comunicação, César Miranda, e eu vou até falar aqui, justiça seja feita. A gente teceu inúmeras críticas aqui da última vez que também teve uma comitiva do governo, que foi a COP, porque faltou aqui informação para alimentar os veículos de comunicação do Estado. Fiquei muito feliz aqui com a ida da secretária de Comunicação, da Laís, para encurtar, gente, essas informações, porque nós esperamos um bom desfecho do que acontece lá fora, porque afinal de contas aqui em Mato Grosso significa o quê? Mais emprego, mais renda, o Estado trazendo implementos aqui para manter a qualidade de vida, a arrecadação, tornar Mato Grosso um estado ainda mais rico para a sua população, porque ainda temos aqui uma fila de ossinhos, tá? Então, olha só, encurtar essa comunicação é muito importante. A gente está parabenizando aqui essa atitude. Porque normalmente excluem, né, a comunicação e transferem essa função para os ajudantes de ordem, que não é a função deles. Né? Exato. Não é papel deles de fazer isso. Então, é uma iniciativa boa. Perfeito. Gente, olha, o tempo avança, são 6 horas e 35 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Enquanto isso, ficamos com imagens aqui do trânsito de Cuiabá. Fomos diretamente para a Avenida Miguel Sutil. Tá tranquilo que só. E olha, pelo jeito aí, vem mais chuva pela frente, hein? Voltamos em instantes.